Está sem paciência? Tenha a paciência de Jó. Mesmo os que não são cristãos e os que não conhecem a Bíblia Sagrada já ouviram falar a respeito da tão desejada paciência de Jó. A Bíblia Sagrada exalta a virtude da paciência em diversas passagens. O apóstolo Paulo, na carta que enviou aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, coloca a paciência dentre os 9 frutos do Espírito, que seriam 9 expressões da própria essência de Deus, como, por exemplo, o amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, que é o mesmo que paciência, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. O próprio apóstolo Paulo, na carta que enviou aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, também fala o seguinte a respeito da paciência. A tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz esperança. Nesse sentido, nós vemos que a paciência dá luz a 2 preciosas virtudes, a experiência e a esperança. Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua epístola, no capítulo 5, versículos de 7 a 11, também fala à igreja a respeito da paciência. E aí usa a paciência de Jó como a referência de paciência que o cristão deve ter enquanto aguarda a volta de nosso Senhor. Mas o que seria exatamente a paciência de Jó? Para isso, é importante que conheçamos um pouco da história do próprio Jó, que está registrada no livro de Jó. O livro de Jó começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que Jó era um homem íntegro e reto. Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Além disso, o livro de Jó também diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Apesar de todos esses predicados, Jó passou por diversas provações ao longo de sua vida. Em um único dia, Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, seus camelos, seus funcionários e os seus 10 filhos. Depois, Jó ainda perdeu a saúde e perdeu o apoio da esposa. Mesmo com todos esses sofrimentos, a Bíblia nos diz, no capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó, que Jó não pecou com seus lábios. Isso quer dizer que Jó não blasfemou contra Deus. Contudo, Jó reclamou, Jó se lamentou e chegou a questionar a Deus por 16 vezes a respeito dos seus sofrimentos. Afinal de contas, Jó era um homem íntegro e reto e por isso não entendia os sofrimentos por que passava. No entanto, apesar de tanto sofrer, apesar de reclamar, apesar de lamentar e de até questionar a Deus, Jó não perdeu a fé e não se esqueceu da soberania de Deus. Por isso, no final da história, nós vemos um final feliz. Deus abençoou a Jó, restituindo-lhe em 2 vezes tudo o que havia perdido. Jó foi abençoado e agraciado por Deus no final dessa maravilhosa história. Portanto, se você estiver passando por uma sequência de tribulações, por sucessivas provações, tenha a história de Jó como inspiração. Tenha paciência, ainda que você reclame, não perca a fé e não duvide da soberania e do poder de Deus. Porque da mesma forma como Deus agiu na vida de Jó, dando 2 vezes o que ele havia perdido, restituindo-lhe em dobro em tudo que perdeu, Deus também pode transformar a sua vida em um único dia. Glória a Deus! E se você quiser conhecer um pouco mais da história de Jó e saber os motivos pelos quais Jó, que era íntegro e reto, veio a sofrer, eu te convido a ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e se interessar por conhecer um pouco mais a respeito da história de Jó.
Glória a Deus, que tudo seja para a glória de Deus, que a paz de Cristo e o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.